darlings. It's a pleasure being here with you. É um prazer estar aqui com vocês, passeando por todos esses verbs. Vamos agora ver o simple present, que equivale ao nosso presente do indicativo, e conhecer quão simples é a maneira de se conjugar esses verbos em inglês. Então, o simple present, o present simple, nosso presente do indicativo. O simple present, ou presente simples, equivale ao presente do indicativo na língua portuguesa. Affirmative form, a forma afirmativa, como é que nós conjugamos? O presente simples, ele é formado com o verbo no infinitivo, sem o to, com os pronomes pessoais I, you, we e they, e com os pronomes pessoais he, she, it, como nós já conhecemos. Acrescenta-se a letra S após o verbo. Ou seja, com o I, o we e o they, nós usamos a forma verbal sem o to, nada mais, só isso. E com a terceira pessoa do singular, que é o he, o she e o it, nós acrescentamos o verbo sem o to e um S. Basicamente isso, Gias. Vejamos um exemplo. O nosso verbo love, um dos nossos verbos preferidos, se não o mais preferido de todos. Vejamos a conjugação do verbo to love, que é amar. I love, you love, eu amo, tu amas, ou você ama. Então, eu amo, tu amas. Nós percebemos aí a desinênciazinha no português, mas no inglês é tudo igual. I love, you love, he loves, she loves, it loves. O he, o she e o it são iguais. A forma verbal, o verbo sem o to no infinitivo, acrescenta o Szinho. We love, you love, they love. Ou seja, tudo é love. Com exceção da terceira pessoa do singular, que você acrescenta um Szinho. São os pronomes pessoais, he, she, it. Só isso, dears. Como observamos, simple present se flexiona apenas na terceira pessoa do singular. E se flexiona de uma maneira muito suave. Então, tu amas, eu amo, tu amas, ele ama, he love, ela ama. Ele ou ela ama, né, o gatinho, o cachorrinho, enfim. We love, nós amamos. You love, vós amais. They love, eles amam. Conjugação do verbo amar. No nosso português e no inglês, estamos observando agora. Então, se nós observarmos em uma frase, loves, he loves, she loves, it loves, sabemos que está na terceira pessoa do singular. E as demais pessoas é só memorizar qual é a pessoa que se refere, para nós sabermos como traduzirmos. Ok, queridos? Poderia ser mais simples do que isso? Creio que não. Examples. She loves him. Ela o ama. He loves her. Ela a ama. Nós estamos aqui aprendendo os pronomes oblíquos, que vamos ver depois. O him, her. They love each other. Eles amam um ao outro. They play piano very well. Eles tocam piano muito bem. They play piano very well. Já estamos percebendo um outro verbo, o verbo tocar. Do mesmo jeito. É igual para todos os verbos, só flexiona a terceira pessoa do singular, nada mais. She runs too fast. Ela corre muito rápido, como é ela. Então, o verbo run acaba com um Szinho. You work in a bank. Você trabalha em um banco? Work. You work. They study at Harvard University. Eles estudam na Universidade Harvard. He works at Federal Reserve. Ele trabalha no Banco Central. He works. Termina com um Szinho. Terceira pessoa do singular. Então, presente do indicativo só se flexiona na terceira pessoa do singular. Vamos ver algumas peculiaridades da terceira pessoa do singular
Mas, sinceramente, não precisam se preocupar. É impressionante como nós nos acostumamos com o uso, porque observamos as palavras escritas nas frases, vamos nos acostumando. É apenas para nós sabermos por quê, como é que se flexiona essas terceiras pessoas. Com os verbos terminados em SS, SH, CH, O, X ou Z, ok? Acrescenta-se ES, e não só o Szinho, ES, para formar a terceira pessoa do singular, o he, o she e o it. Kiss, verbo beijar. The mother kisses her sons softly. Então, o verbo kiss termina em dois S's. Como é a terceira pessoa do singular, ficaria até esquisito colocar outro S, né, Gears? Então, eles colocaram ES, kisses. A mãe beija os seus filhos suavemente. Wash. He always washes his car. Ao invés de ter outro S, tem um ES, porque é terminado em SH, ele sempre lava o seu carro. Go. She goes, que termina em O. To school by foot. Ela vai para a escola a pé. Catch. CH. He catches her teaching him in exam. Ele a pegou. He catches her teaching exam. Trapaceando, para não dizer pescando, na prova de use. Então, o verbo to cheat é o verbo trapacear. Cheat. Ela pegou trapaceando na prova. Então, temos aí os verbos kiss, wash, go, catch. Os verbos terminados em SS, SH, CH, O, X ou Z, acrescenta-se ES. Não precisa se preocupar excessivamente em decorar. É só para que vocês entendam quando aparecer. Fix, em X. Marcos fixes radios. Marcos conserta rádios. Buzz. Bee buzzes in my garden. ZZ. A abelha produz zumbido no meu jardim. Buzzes. Se os verbos terminarem em Y, precedido de consoante, troca-se o Y por I e acrescenta-se ES com o objetivo de formar o presente simples com a terceira pessoa do singular. Exemplos, dears. Try. He tries. É um verbo terminado em Y, antecedido de uma consoante, que é o R. O verbo to try é o verbo tentar. He tries to be a good student. Ele tenta ser, o verbo to be, um bom aluno. Vejam o to be no infinitivo. Ele tenta ser um bom aluno. Study é o verbo estudar, terminado em Y, antecedido por uma consoante, que é a D. He studies maths. Você tira o Y e coloca IES, ok? No try foi assim. Tira o Y, coloca IES. Igual no study. Tira o Y, coloca IES. She studies maths. Ela estuda matemática, possivelmente com o professor Sérgio. Fly. The airplane flies high. O avião voa alto. The airplane flies high. Tira o Y, porque o verbo é fly, é voar. Termina em Y, antecedido por L. Você tira o Y e coloca um IS. O avião voa alto. Cry é o verbo chorar, a mesma coisa, tira o Y. Porque ele é antecedido pelo R, tira o Y e coloca IS. My baby cries constantly. Meu bebê chora constantemente. No entanto, quando os verbos são precedidos por vogais, terminados também em Y, mas precedidos por vogais, basta acrescentar o S, enjoy. I hope she enjoys her trip. Desejo que ela aprecie a sua viagem.
Só acrescentar o S, dears. O Y não some, fica aí no mesmo cantinho, porque é antecedido por vogal. Basta colocar o S. I hope she enjoys her trip. Desejo que ela aprecie a sua viagem. Curiosity. Com os pronomes nobody, everybody, somebody, nothing, everything, que são pronomes indefinidos. Nobody, ninguém, everybody, todo mundo, somebody, alguém, nothing, nada, everything, tudo. Que nós vamos ver depois os pronomes, dears, que são pronomes indefinidos, o verbo fica na terceira pessoa. Então, ninguém, tudo, nada, equivale à terceira pessoa. Examples. Everything seems to be important to you. Tudo, everything, tudo, parece, o verbo parecer, o verbo to seem, ser, o verbo to be, importante para você. Tudo parece ser importante para você. Everything, terceira pessoa do singular. Portanto, acrescenta-se o S ao verbo to seem, parecer. Everybody loves you. Todo mundo ama você. Everybody loves you. O Szinho após o verbo to love, amar. Então, temos aí esta curiosidade que nós vamos observar, estamos entendendo por que isso acontece. Para compormos as formas negativas interrogativas do simple present, usamos o verbo auxiliar do, o do, o das, acompanhado do verbo principal no infinitivo sem o to. Então, as formas negativas e interrogativas do simple present, do presente simples, nós vamos usar, lembram que vimos no início, o verbo do. Com exceção do verbo to be, que nós estudamos, as formas interrogativas, negativas, ele se faz com ele mesmo. Os demais verbos usam o do, dears. A grande maioria dos verbos usam o do ou das para o presente simples. Como nós observamos aqui, nas formas negativas e interrogativas. Nós vamos ver muitas vezes, vamos nos acostumar com isso. A forma negativa, com os pronomes I, you, we e you, né, você, vocês, ou tu e vós, e they, usamos o do not. Todas elas. Para a terceira pessoa do singular, nós usamos o does not, que é o she, o he e o it. Ok? Da mesma maneira, para a forma interrogativa. Nós usamos o do na forma interrogativa para o I, you, we, you and they, e o does também para a terceira pessoa do singular. Nada como nós enxergarmos, visualizarmos, vermos. Vejamos a conjugação do verbo to buy, comprar, e as suas contrações. I do not. Aí é a negativa, ok, dears? A negativa, como é que você se forma? Coloca o pronome, o do, o not, I don't buy. Então, é assim que eu estou negando. Eu não compro. I do not buy. O jeito de nós dizermos eu não compro em inglês é assim. I do not buy. Ou I don't buy. You do not buy, you don't buy. He does not buy. Ou he does not buy. She does not buy. She doesn't buy. It does not buy. Does not buy. We do not. You don't buy. You do not buy. Don't buy. They do not or don't buy. Não quero atribuir aqui ao do um sentido. Porque o verbo do, o verbo mesmo, quando é usado como verbo principal, é o verbo fazer. Mas o verbo do também pode ser usado para
Auxiliar, ele aí é um auxiliar, uma partícula auxiliar na negativa e na interrogativa dos verbos em geral. Então, quando ele é usado assim, olhem para ele e foquem no verbo principal. Não queiram atribuir um sentido a ele. Só saibam que a presença dele aí, I do not buy, ele está aí porque o verbo está no presente simples, está na negativa. Então, ele precisa estar lá. I do not buy, don't buy. He does not buy, we don't buy. Ou as suas contrações, you do not buy, etc. Ok, queridos? Eu volto já para nós continuarmos a entender, a nos tornar mais íntimos, cada vez mais íntimos, aqui dos verbos em English. See you.